mesa de debate da Mostra Os Melhores Filmes do Ano, 2017, que é organizada pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. O debate de hoje é sobre os filmes Já Visto, Jamais Visto, Comeback, e, de uma certa forma, sobre o trabalho do cineasta Andrea Tonati e do ator Nelson Xavier, que nos deixaram no... Tonati faleceu no finalzinho de 2016 e o Nelson Xavier faleceu no ano passado. Além da homenagem aos dois, nós temos também na programação o filme Despertar dos Mortos, do cineasta norte-americano George A. Romero, que também faleceu no ano passado e que é o terceiro homenageado aí da CCRJ, né, dessas homenagens póstumas de pessoas que de alguma forma contribuíram de uma forma bem significativa no cinema brasileiro, no cinema mundial. Vou passar aqui então para o Leonardo Luiz Ferreira e para a Ana Rodrigues, que são membros da CCRJ, e que vão conversar com vocês hoje sobre os dois filmes, sobre Tonati, Nelson Xavier. Não sei se vão falar alguma coisa também do Romero, né? Com eles, gente. Obrigado, tá? Bom, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu gosto sempre de começar esse debate com relação aos melhores do ano da CCRJ, falando um pouco da votação, que é importante a gente frisar. A votação da CCRJ, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, ela é feita no fim de novembro, início de dezembro. No caso, essa votação para os melhores de 2017 foi feita no fim, foi na primeira semana de dezembro. Então, com isso, a gente não cobre dezembro inteiro, e por isso que algumas pessoas até estranham: não entrou tal filme, não entrou aquele filme, por conta dessa condição da votação. A gente precisa entregar uma lista de melhores do ano logo no início de dezembro para produzir a mostra, para essa mostra estar aqui em janeiro e ser exibida no CCBB. Então seria impossível a gente esperar, aguardar até 30 de dezembro e fazer a votação na primeira semana de janeiro e a mostra entrar ainda em janeiro. Então seria... não ia se tornar algo possível a gente fazer aqui e produzir a mostra. Então, por isso que a votação compreende filmes que estão entre, normalmente, o fim de novembro de 2016 a fim de novembro de 2017. Já aconteceu algum ano de um filme entrar sendo de 2016 e o filme agora, um filme de dezembro de 2017 pode entrar nessa votação do próximo ano. Desse ano, no fim desse ano. Então é assim que acontece a nossa votação. Algumas outras associações têm outros tipos de categorias, enfim, votam de diferentes formas. Associações internacionais também votam, cada uma vota de uma forma diferente, mas normalmente, se vocês repararem, se vocês acompanham, as votações saem antes do fim do ano do cinema. E os votos, eles são... a gente só pode votar nos filmes que estrearam comercialmente nas salas. Então pode ser um filme de 2012 que estreou comercialmente em sala em 2017 e aí ele entra na votação. Então independe de ano de produção. O que vale para a nossa associação é o momento que ele entra em cartaz em circuito no cinema do Rio de Janeiro. Então, posto isso, a gente está aqui nesse encontro aqui com vocês sobre os homenageados, referente aos homenageados de 2017. E de cara a gente tem o Tonati, que foi um cineasta brasileiro muito importante, e ele faleceu no fim de 2016, depois do dia 20 de dezembro de 2016. Então ele não entrou na mostra da CCRJ que a gente fez aqui no CCBB em 2017. E os membros, na votação para os homenageados, acharam que era muito importante a gente incluir o Tonati nessa homenagem em 2018. Então, nós temos pouco espaço para construir essa mostra aqui no CCBB,
e precisamos votar inclusive para os homenageados. Então, por isso que muita gente acaba ficando de fora, que tem uma importância muito grande no cinema, internacional, nacional, e acaba ficando de fora de alguma forma, porque a gente precisa eleger no máximo 3 para compor aqui o quadro de exibição da retrospectiva. Depois ele fez filmes com Coppola e um grande diretor de fotografia. O Roger Moore, que se notabilizou como o 007, o 007 mais cômico, né? O 007 dos anos 80. A atriz Jeanne Moreau, uma das grandes atrizes do cinema. Jeanne Moreau, pertencente à Nouvelle Vague francesa, depois fez trabalhos maravilhosos aonde quer que passou, por onde passou, foi homenageado inclusive aqui no Festival do Rio. O gênio Jerry Lewis, que teve uma mostra recente, há uns 2 anos atrás, aqui no próprio CCBB. Jerry Lewis, tanto como ator, quanto roteirista, quanto diretor, uma mente brilhante, uma grande perda, sem dúvida nenhuma. A Emmanuelle Rivard, atriz do Hiroshima Mon Amour, se notabilizou pelo Hiroshima Mon Amour do Alain Resnais. É muito importante a gente também lembrar dela. O último filme com ela é Perdidos em Paris, esse título, né? Perdidos em Paris, e o indicado ao Oscar pelo Amor. Né? Indicado ao Oscar pelo Amor, do Haneke. E o último filme dela, Perdidos em Paris, passou em 2017 no Rio, não foi? O Sam Shepard, ator, roteirista, dramaturgo, e fez o roteiro de Paris, Texas, obra-prima do Wim Wenders. O ator, o Martin Landau, que fez algumas séries nos Estados Unidos, onde ele criou muita fama, e depois ele ficou famoso também no filme Ed Wood, do Tim Burton. O ator Harry Dean Stanton, que está no Paris, Texas, do Wim Wenders. O diretor John G. Avildsen, que ganhou o Oscar pelo Rocky, um Lutador, com Sylvester Stallone. Depois fez a trilogia Karate Kid. O ator Adam West, o Batman da série de TV, para muitos considerado a melhor encarnação do Batman, né? O ator Bill Paxton, inúmeros filmes, séries. O ator Miguel Ferrer, o vilão do Robocop, entre inúmeros outros papéis. E o roteirista e cineasta Luiz Paulino dos Santos, que fez o roteiro do Barravento, do Glauber Rocha, e a última aparição dele foi como ator no Homem que Não Dormia, do Edgar Navarro. Então fica aí o registro e a homenagem a todos esses que foram importantes no cinema, não só brasileiro como internacional, e que merecem um registro aqui da CCRJ nessa sessão aqui especial. Então, passando para o Tonati, o que é interessante aqui vendo a sessão dupla, imagino que vocês assistiram os 2 filmes agora, não sei se... quem que assistiu os 2 filmes? E é muito interessante que o Já Visto, Jamais Visto e o Comeback são 2 filmes que lidam com a memória de maneira muito distinta, claro. O filme do Tonati, o Já Visto, Jamais Visto, é um filme que ele mistura cenas dos filmes deles, alguns filmes não acabados, como o caso do Paixões, que ele faz com o filho dele, que é o Daniel, que aparece demais esse filme durante o Já Visto, e com cenas familiares, da viagem dele com a família para Roma, que foi onde ele nasceu, e ele faz é um grande filme enigma, é um filme com memórias, que ele revisita o passado dele, e fica como a obra terminal dele, mesmo que ele tinha outros projetos a fazer, mas você assistindo o filme, você vê esse caráter de memória e das lembranças e o que marcou ele. E no caso do filme do Comeback, que é a última participação do Nelson Xavier no cinema, o Comeback é um matador que vive preso no passado, que para ele foi o passado glorioso, que era o passado em que, segundo ele mesmo fala, ele está nos jornais, na mídia, né? E isso para ele era algo mais precioso. A gente vê o personagem
é um personagem solitário, um personagem que não aparece nenhum tipo de família, nenhum tipo de ligação. A única amizade que ele tem é a amizade com um matador que matava na época dele, né? E ele fica o tempo todo vivendo aquelas lembranças. Então tem uma coisa interessante que conecta os dois filmes, que é o momento que ele exibe aquela fita de vídeo para falar da chacina, e aí a câmera mostra, o plano mostra aquela imagem de vídeo como o Tonati, para relembrar diversos momentos da vida dele, revisitou o material de arquivo e pegando as memórias dele. Um tem a memória do cineasta, a memória da criação, e o outro é a memória da destruição, no caso, que é o ser matador. E a notoriedade dele vem a partir disso. Então é muito curioso que, mesmo nessa sessão dupla que a gente casou aqui dos filmes, tenha esse tipo de conexão de memória e imagem a partir dos dois filmes. Falando do Tonati, o Tonati nasceu na Itália, nasceu em Roma. Ele veio para o Brasil com 9 anos de idade e permanece aqui por toda a sua vida. Ele surge no momento do cinema marginal, do cinema wood-grude ou underground. Isso notabiliza ali primeiro com curtas-metragens, Olho por Olho, Blá Blá Blá, e depois ele faz um dos grandes filmes brasileiros dos anos 60 até aqui, que é o Bang Bang. É um filme que ficou marcado pelo Perey usando a máscara do macaco. Um filme de contracultura, um filme fragmentado, uma experiência muito radical, uma das experiências mais fascinantes daquele período do cinema marginal. O filme passa na quinzena dos realizadores e recebe uma aclamação crítica e ele já desenvolve o que ele vai fazer a partir de então, que é essa mistura de referências, de ironia, deboche e uma audácia narrativa e experimental que a gente vai ver até nesse último filme, que é o Já Visto, Jamais Visto, que na verdade é um média-metragem, tem 54 minutos, mas logo depois do Bang Bang, dessa estreia, assim como outros diretores, ele está naquele bolo dos Ganzella, Rogério de Ganzella, do Júlio Bressani e Neville de Almeida, e eles enfrentam uma dificuldade muito grande para produzir seus filmes, para conseguir o financiamento dos filmes. E o caso do Tonati, ele passa a não conseguir financiamento para os filmes, e por isso que ele tem uma série de projetos não acabados, e são citados vários no Já Visto, Jamais Visto. E ele elege algum tema e passa a perseguir esse tema em forma de documentário. Então ele passa anos filmando e ele se torna alguém como se fosse um enigma, um segredo do cinema brasileiro. Ele é um cineasta que dirige muito pouco de fato, você tem muito pouco material do Tonati registrado. Só foi ser lançado, por exemplo, o Bang Bang em DVD há mais ou menos uns 10 anos atrás, uma coleção de cinema marginal. Então foi um filme que foi recuperado, muita gente nunca tinha assistido o Bang Bang. E então ele faz, como ele faz curtas e médias, ele acaba não sendo lançado em circuito. Então o trabalho dele permanece marginal, diferente dos Ganzella, diferente do Bressani, do Neville de Almeida, que chegam ao circuito brasileiro e o circuito internacional. Ele permanece ali obscuro, assim como alguns outros nomes. Então esse o grande momento que volta o cinema do Tonati à baila é o momento que ele finaliza o documentário Serras da Desordem, que é um falso documentário sobre índio, civilização, uma crítica política muito forte. E ele vence o Festival de Gramado. O filme tem uma repercussão grande, tanto aqui quanto lá fora. O filme foi lançado em 2006 e esse momento do Tonati de resgate do Bang Bang ali. Então as pessoas, eu lembro da repercussão do Serras da Desordem, que por onde andava Tonati, entre o Bang Bang, era como se entre o Bang Bang e o Serras da Desordem ele não tivesse feito filme nenhum, ou não tivesse aparecido em circuito. Então tinha esse grande gap de produção do Tonati e de fato aparecer
e ser discutido e debatido. E aí é curioso que quando ele tem essa consagração no Festival de Gramado, quando ele recebe uma consagração crítica e o filme chega em cartaz, ele enfrenta novamente o problema de produção. Então, quando você acha que a partir do Sérgio da Desordem ele conseguiria produzir mais, ele conseguiria fazer mais outros filmes, é o contrário, ele volta mais uma vez a ser esquecido e produzir pouco, até que ele recebe o edital do Itaú Cultural, de uma série, um edital chamado Rumos, e com esse edital ele resolve revisitar os projetos inacabados e mesclá-los com memórias da vida dele. Ele vivia sempre filmando, quem viu o filme hoje viu que são filmagens pessoais e filmagem dele com o filho, andando na Itália, visitando museu, visitando igreja, ele tomando café com a esposa. Então, ele resolve revisitar esse material, todas essas horas de material, para transformar num filme que foi o Já Visto, Jamais Visto. Passar aqui um pouco a palavra para Ana Rodrigues e a gente retoma com Nelson Xavier e o Jorge Romero. É curioso a gente falar de um cineasta como que do tempo que se experimentava, né? Era um cineasta que tinha essa preocupação de estar sempre experimentando alguma coisa, e já no auge da sua carreira, né? Já Visto, Jamais Visto, ele volta a experimentar, e é curiosa a história dele sobre esse filme, porque ele disse que começou a sentir cheiro de vinagre, porque ele tinha muito material em casa, em Super 8, em VHS, e o cheiro do filme se deteriorando começou a chamar a atenção dele de que ele estava perdendo muita coisa, porque o cheiro do filme se deteriorando é um cheiro de vinagre, né? E aí ele vai fuçar esse material e ele começa a descobrir muita coisa, e ele começa a pensar o que ele poderia aproveitar daquele material. E é incrível, porque é um filme que ele não começa com um roteiro, né? Ele começa com o material que ele tinha, e a partir do que ele tinha, e depois do que ele ia ter de financiamento para fazer esse filme, é que o filme começa a nascer, né? Do tempo que ele ia ter, do material que ele ia poder aproveitar. Esse filme foi montado junto com a companheira dele, foi montado pela companheira dele, a Cristina Amaral, e ele, justamente a dedicação dele como diretor, dela como montadora, justamente o trabalho dela é muito especial nesse caso, sempre, né? É especial, mas nesse caso é muito especial, porque são fragmentos da memória dele. E justamente o título do filme já quer dizer muita coisa, né? O Já Visto, né? A memória do que você filmou no momento, do que você captura naquele momento, e o Jamais Visto, que é o que você vai descobrir anos depois dessas imagens, porque você está olhando para essas imagens num momento diferente, né, da sua vida. Você viveu muita coisa, as avaliações que nós fazemos da nossa própria vida, quando a gente começa a visualizar coisas que nós vivemos, através dessa memória fotográfica ou filmada, como a que ele tinha, né? E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala que a memória se reconstitui, o já visto se reconstitui novamente num jamais visto. Então, a memória, ela se inventa no ato de rememorar. Então, você vai revivendo muitas coisas que você não tinha uma exata leitura. A leitura do que você tinha vivido vai ser completamente diferente. Você faz descobertas daquelas imagens. O Tonati, nesse filme, ele percebe que a narrativa é sempre muito emocional e muito particular. Então, ele usa uma lupa, por exemplo, ele filma uma cena que tem uma lupa para você justamente ver o trabalho que ele fez quando ele capturou essas imagens e quando ele foi reviver o que ele poderia aproveitar e editar dessas imagens. Na nossa própria vida, às vezes a gente tem que olhar como uma lupa, né, para avaliar de uma certa forma.
E ele usa também desenhos dele no filme, né? E algumas imagens são oníricas. Ele insere até um aviãozinho numa cena, numa imagem que não tinha um aviãozinho. Ele insere aquele aviãozinho ali porque ele quer ressignificar aquela cena. Então, essa experiência da imagem, né? O cinema é muito mais imagem, você às vezes não precisa, num filme você não precisa falar nada, a imagem ela fala mais do que tudo, né? O Hitchcock gosta de dizia que eu não estou preocupado com o conteúdo, eu estou interessado na emoção que eu vou causar no público, na plateia. Eu quero que ele se emocione de alguma forma, de medo, de pavor, de paixão, enfim. Então, o cinema é isso, né? Não é? A palavra ela não precisa ser dita. E esse filme ele tem essa essência, né, de que a imagem deve ser libertadora para o pensamento de cada um. Às vezes a pessoa fala, o que você quis dizer com essa imagem? E o filme do Tonati, ele na realidade, ele quer que aquela imagem para o público seja uma libertação de uma ideia que a pessoa esteja fazendo daquela imagem que ele passou ali, que é uma memória dele, mas que ele está já revendo de uma forma jamais vista. A forma como você enxerga aquilo, e aí ele fez essa criação no Já Visto, Jamais Visto, assim como ele reinventa a própria memória dele, tem essa oportunidade de fazer um cinema e poder aproveitar aquele material de uma forma tão interessante, tão importante para... Às vezes, algumas pessoas comentavam com ele que eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Não, você, na realidade, o que eu quero que você tenha a sua leitura. O diretor não está o tempo todo no cinema para dizer para o público o que ele quis dizer com aquilo. Né? Então, às vezes, você sai de um filme, não consegui entender, não entendi tudo, mas eu gostei desse filme. O Ingmar Bergman tem muito disso no cinema dele também. Né? Então, esse tipo de cinema, infelizmente, a gente tem que buscar. Né? E a sorte é que a gente teve um cineasta como André Tonati, que até em toda a sua carreira e até o fim, ele levou esse experimentalismo, essa coragem de um cinema libertador, nesse sentido de que nós também podemos construir uma história a partir do que nós assistimos. Né? Nós não somos... Ninguém é o dono da história. Né? Cada um pode interpretar e ter um prazer ou um horror daquilo que está sendo apresentado na tela de cinema. É uma oportunidade da gente poder discutir, né, e debater essas temáticas que os diretores que realmente sugerem alguma coisa para a gente que vale a pena ser discutido, como André Tonassi. A gente vai agora falar do Tom Beck, do Nelson Xavier, que é o filme que vocês acabaram de assistir, do Nelson Xavier, que é um ator que tem uma coisa que eu gosto muito. Ele é absolutamente natural. Nelson Xavier ele passa por vários personagens da sua carreira de televisão e cinema, e sempre é um ator que tem nunca é excessivo nas suas interpretações. Eu me lembro do Chico Xavier, que foi um trabalho dele muito marcante, ele já um ator veterano, e ele mesmo diz que o Chico Xavier foi um personagem libertador para ele, porque ele não acreditava no que pregava a figura, né, Nelson Xavier, e foi transformador porque ele consegue copiar os maneirismos do Chico Xavier, né, o jeito do Chico Xavier falar, mas ele, ao mesmo tempo, ele faz isso com meticulosidade. É uma coisa que não é exagerada. Ele realmente consegue encarnar o personagem sem fazer uma cópia do personagem.
isso aí é uma coisa que eu... E isso ele fez com o Lampião também, né? Uma figura, né, geralmente que a gente tem registro em fotos, né, e tal, e ele também conseguiu dar uma ideia de um Lampião interessante, né? Ele fez um Lampião na televisão, mas depois reviveu numa sátira de um filme do Renato Aragão. E no Comeback, Um Matador Nunca Se Aposenta, o título do filme, é um gênero pouco explorado, né, no cinema brasileiro, e a gente tem muito potencial, né, para esse tipo de coisa. A gente vive É engraçado, o Brasil vive um clima de violência constante, né, mas explora pouco essas temáticas, né. E a figura do matador é uma figura muito presente, né, no nosso dia a dia. A gente vê a figura do miliciano, as máquinas caça-níqueis, esses personagens estão todos no filme, estão todos na vida real. E o Nelson Xavier, ele tem essa capacidade de captar essas figuras populares, né? Ele que fez um filme como A Queda, né? Que é um filme que ele dirigiu junto com o Rui Guerra, que foi o Urso de Prata em Berlim, e depois Os Fuzis. São todos personagens muito, muito brasileiros, né? Essencialmente característicos da nossa vida popular, né? Da nossa vida comum. E o Nelson Xavier, ele fez A Despedida antes, e o A Despedida também era sobre a velhice, né? E nos dois filmes retratam a decadência da velhice, a dificuldade de aceitar o corpo que já não responde mais ao que você quer fazer, ao que você quer ser. E esse personagem matador do Comeback, ele quer reviver aquilo tudo para ele, de uma certa forma, ele se empoderar daquilo, porque ele tem um rival que é bem sucedido, um colega que é bem sucedido, ele acaba ficando abaixo desse homem. Então, quando ele resolve voltar a matar, é porque justamente ele quer voltar a ser aquele homem, né? Um desejo de poder, né? Já que o outro matador é muito mais bem sucedido que ele. Então ele pontua um conflito do envelhecimento. Ele pega esses servicinhos de matança, né? Ele até usa esse termo, né, de servicinho, que é uma resistência à própria fraqueza dele, à própria questão dele da terceira idade. E ele anda inseparavelmente com aquela arma. Enfim, é um filme que tem um universo do faroeste muito presente. Você vê que a cidade de Anápolis, Goiás, é um lugar empoeirado, inóspito. Então realmente tem a cara do gênero faroeste. Então o Comeback é um filme que eu achei muito bem-vindo ao cinema nacional. E a gente teve aí a sorte de Nelson Xavier, que é um ator tão preciso, tão interessante o tempo todo, né? Tão presente no nosso cinema, de ter nos brindado com essa atuação e com esse personagem que é perfeito para ele. Ele tem uma das melhores atuações. Completando a discussão do Tonati, eu gosto também de ouvir as pessoas falando sobre os filmes. Então, hoje, na saída do filme, eu vi duas pessoas conversando sobre o Já Visto, Jamais Visto, e elas falavam que, não, eu não entendi nada, mas em determinado momento do filme eu percebi que era uma colagem de filmes dele, e que repassava a vida dele. Então, como a Ana aqui colocou, da memória e da lembrança do universo dele, e de ele fazer e respeitar esse cinema livre, né? O cinema Tonati sempre foi um cinema livre, um cinema extremamente autoral, e claro que o Já Visto, Jamais Visto, ele funciona melhor para quem tem um conhecimento prévio da obra do Tonati. Eu acho que ele gera esse incômodo, como todo tipo de filme mais experimental gera um incômodo no espectador. Então fica uma interpretação livre daquelas imagens. Algumas imagens são imagens documentais diretas, como a relação dele com o filho dele, com a mulher, a viagem dele, e outras são imagens de fusão, sobreposição de imagem, que ele usa bastante,
que abre para diversas interpretações, como usar a lupa, como aqueles elementos que aparecem relacionados à religião, aparecem estátuas, ele segura um Cristo, ele discute também ali o processo da filmagem, o processo da cena, isso é muito interessante. Uma das falas mais interessantes do filme é aquela que ele está num churrasco com o ator do filme, que é um também diretor, que é o Joel Yamagi, e ele está conversando, dizendo que o Joel fala para ele, comendo o churrasco, dizendo que eu acho que essa sequência não vai caber no filme, porque o meu tempo interior está diferente com a estrutura do filme. E aí o Tonati fala para ele que o tempo da ação, quem dita é você. Então isso é uma lição ali, obviamente que o Tonati escolhe essa sequência para ficar no Já Visto, Jamais Visto, com o motivo de refletir sobre o próprio cinema dele. E dessa autorreflexão também tem uma outra imagem significativa, que ele pinta o autorretrato dele. Quem pinta, no caso do cineasta, não pinta o seu quadro, ele coloca a sua imagem. E se vocês lembrarem da sequência do café da manhã, que está o filho com a mulher, ele filma o filho, filma a mulher, e para ele se incluir na cena, ele filma ele no vidro, né? Então tem ele ali participando daquilo, mostrando uma autorreflexão a respeito da imagem, sobre o cinema dele e sobre a inclusão dele na própria questão familiar, e trazendo ele mesmo para ali como personagem. Então o filme é um filme muito, muito pessoal do Tonati, como ele deixa de frisar em diversos outros momentos. Com relação ao Nelson Xavier, como a Ana aqui tocou, o Nelson Xavier, é muito difícil você pegar um ator como o Nelson Xavier que tem uma carreira tão grande, tão renomada, tanto em cinema quanto televisão e teatro, né? Então ele é daqueles atores que justificam essa homenagem por si só, por toda a carreira, não só pela carreira de cinema. Ele fez, se eu não estou enganado aqui, eu não tenho um número exato, ele participou de 30 produções em cinema, o que é uma produção muito grande. Haja visto todos os problemas que a gente tem de produção cinematográfica, momentos que a gente fica sem filmes. Então ele ficou desde os anos 60 até 2016, que é a data do comeback, dentro do universo do cinema, compartilhando com televisão e com teatro. Então ele estava sempre dividido, ele não foi aquele ator bissexto do cinema. Então ele como acontece com alguns outros que fazem muito mais televisão ou teatro do que cinema. O Nelson Xavier não, ele fez muito mais cinema do que televisão, ele tem muito mais protagonistas e participações em cinema do que em televisão, e desenvolve essa parceria. Ele é como que um receptáculo de boa parte da história do cinema brasileiro, porque ele está lá desde o cinema novo, ele participa de algumas produções, depois ele atinge o cinema marginal, passa pelo cinema comercial. Então, enfim, ele é um retrato, a filmografia dele é um retrato do cinema brasileiro como um todo. Isso também é muito interessante a gente trazer aqui e observar. Os filmes que marcaram os grandes papéis dele no cinema foi a parceria com o Rui Guerra, que é o A Queda e os Fuzis, e depois ele se notabiliza como o Chico Xavier, não só no filme Chico Xavier, como ele fez também As Mães de Chico Xavier e o filme dos Espíritos, né? Então ele tem uma ligação de 2000 em diante com o espiritismo e a produção de filmes espíritas para o cinema. Ele faz o Chico Xavier nesses 3 momentos e 3 filmes. E no fim da carreira, é o A Despedida com Juliana Paz, né? Um filme que também exaltaram muito a interpretação dele. Ele tem mais algumas pequenas participações e termina com o comeback, o último filme dele mesmo. Ele recebeu o prêmio de melhor ator no Festival do Rio, no Festival do Rio, e que você assistindo o filme vê
o quanto que ele deixa, o quanto que o estilo de interpretação dele também está marcado ali no filme. O estilo de interpretação é muito simples, muito através de olhares, tem uma simplicidade muito grande, mas vai num crescente muito grande. O comeback, eu acho que a direção do Érico é surpreendente nesse sentido, porque você vê que ele domina a linguagem cinematográfica, a linguagem do cinema de gênero, que ele anuncia muito bem, trabalha muito bem os atos até esse ato final, que é o ato de redenção do personagem, né? O personagem é uma redenção, e você vê filmes semelhantes, sobretudo na era final do faroeste, naquele momento do crepuscular do faroeste, que foi nos anos 70. Esse tipo de personagem era muito comum. O Randolph Scott fez um personagem muito parecido no Pistoleiros do Entardecer, que é o primeiro longa-metragem do Sam Peckinpah, que é meio que um canto do cisne, e o personagem morre no filme, e é o último filme do Randolph Scott. Então é muito curioso essa ligação desse faroeste, o Pistoleiros do Entardecer, de alguma forma, como o canto do cisne do Randolph Scott, e o Nelson Xavier com o comeback, um faroeste ambientado na periferia de Goiás, né? Periferia de Goiás, né? Então é muito curioso essa conexão também que eu percebi nos dois filmes. Passando a bola agora para a gente falar um pouco sobre o Romero. O Romero é um cineasta que a gente... Ele não foi aquele cara que colocou em cena o zumbi pela primeira vez. A gente tem a figura do zumbi aparece no cinema nos anos 30, por exemplo, em filmes como O Zumbi Branco, em filmes mudos, mas ele notabiliza a figura do zumbi, ele consegue criar esse subgênero cinematográfico de apocalipse zumbi e das regras que vão ser seguidas. Então ele, com A Noite dos Mortos-Vivos, que é o primeiro longa-metragem dele, ele faz um filme que, ao mesmo tempo, é um filme de gênero, é um filme que funda esse subgênero de apocalipse zumbi que a gente vê tão entranhado hoje na cultura pop. É uma coisa tão próxima da gente. Tanta gente fez filmes de zumbis e presta homenagens a ele, séries sobre zumbis, videogame com zumbis, literatura com zumbis. E se você reparar, sempre o cânone e as regras gerais são seguindo aquilo que o Jorge Romero traçou em 1968 com A Noite dos Mortos-Vivos, que é os zumbis que ele não explica se é um vírus ou como surge o zumbi, e tem muita relação com o comportamento humano, como é a série Walking Dead, que é a série mais assistida no mundo, que lida muito mais sobre o homem do que sobre o monstro zumbi, né? Então isso está lá no A Noite dos Mortos-Vivos muito claro. E o A Noite dos Mortos-Vivos também tem uma crítica política, tem crítica ao racismo. Quem viu A Noite dos Mortos-Vivos pode relembrar que o Noite dos Mortos-Vivos ele também é um filme sensação, e sensacional porque o protagonista do filme é um negro do A Noite dos Mortos-Vivos. E isso era muito difícil você ver no cinema americano naquele momento. Um protagonista negro que lidera um grupo de pessoas dentro de uma casa para enfrentar aquela ameaça que está do lado de fora, que é a ameaça desconhecida, que são os zumbis. E próximo, no final do filme, tem a polícia, o exército, fazendo buscas sobre lugares para ver se encontra tanto pessoas vivas quanto zumbis para se livrar deles. E o negro ele permanece vivo até o final no Noite dos Mortos-Vivos. É uma noite porque o filme é Night of the Living Dead, porque ele é totalmente temporal, ele é um dia, ele percorre a duração de um dia, que vai até a madrugada e até a manhã do dia seguinte. E eles já chegam na área e matam direto o negro.
ficando uma imagem muito forte, muito política, uma das imagens marcantes do A Noite dos Mortos-Vivos, e que o cinema do Romero vai traduzir e vai trabalhar em outros, como O Despertar dos Mortos-Vivos, que é uma crítica também ao capitalismo. O filme é ambientado num shopping center, não por mero acaso. Ele quer criticar também as pessoas que vivem de maneira automática e com o consumo e com o capitalismo dentro do shopping center ali como zumbis. Então tem esse caráter político presente no cinema do Romero, que também é sempre bom a gente ressaltar aqui. O Romero recebeu há uns 3 anos atrás uma mostra completa aqui no CCBB, que a gente pôde discutir, eu participei de uma mesa de discussão, a gente pôde levar essas discussões e trazer essa reflexão também sobre o cinema do Romero, mesmo sendo consagrado com A Noite dos Mortos-Vivos. Ele teve um problema muito sério na produção, porque o filme fica sem... Eles erram, eles são muito inexperientes, e eles erram na questão de direitos do filme. O filme fica em domínio público, então é um filme que o Romero fez e não lucra nada. Ele, claro, ele cria o subgênero, ele consegue fazer filmes subsequentes, mas o filme, como direito público, ele perde qualquer retorno financeiro que o filme possa ter dado. Então isso também é um dado curioso. E mesmo ele tendo esse grupo de fãs e admiradores do trabalho dele, sendo reconhecido em diferentes áreas, ele tem muita dificuldade para produzir os filmes, e acaba que os filmes têm sempre um hiato muito grande. Ele é um diretor também que acaba fazendo filmes para televisão, faz filmes de diferentes gêneros, porque ele não consegue concluir essa trilogia dos zumbis, ele não consegue o orçamento necessário, e deixa como Tonati uma série de roteiros não filmados, uma série de filmes que começaram e não acabaram, e fica, pelo caminho, fica só essa lembrança de também a dificuldade tanto de um diretor americano que recebeu laureus de crítica e de público, teve um sucesso de público com O Despertar dos Mortos-Vivos. É muito curioso esse culto em torno do Despertar dos Mortos-Vivos, que é o filme que está sendo exibido aqui em homenagem a ele. As pessoas pagam para fazer uma visita guiada ao shopping, conhecer os atores, então tem todo esse fanatismo para o Despertar dos Mortos-Vivos e claro, para a obra do Romero. Então os atores que trabalharam no filme, eu vi um documentário sobre o filme, sobre essas visitas guiadas, e muitos atores não conseguiram quase nada em Hollywood, ou não conseguiram fazer outros filmes, e eles vivem mesmo dessa lembrança de ter feito Dawn of the Dead, de ter sido importante para eles, e participam de convenções, como a gente vê, convenções como a Comic Con, que reúne fãs. Então, no caso do Romero, ele gerou isso, está acima dele, essa questão dos zumbis e dos filmes, a obra dele já está acima, virou algo canônico para muita gente, um santo graal dos zumbis, como o Star Wars é para a ficção. Tem muitos fãs, muito mais do que a gente imagina, uma obra que se tornou maior do que ele jamais tinha imaginado um dia. Vou passar aqui para a Ana para ela completar e a gente abre para perguntas. E é curioso que o Despertar dos Mortos ele acontece num momento muito peculiar dos Estados Unidos. Eles viviam uma crise de energia, uma crise grave no final dos anos 70, e o governo era Jimmy Carter. E o filme foi lançado e coincidentemente, um pouco depois, o Jimmy Carter ele faz um discurso que é inusitado, vindo de um presidente da República de um país capitalista, a terra do consumo máximo, né? Que o Jimmy Carter ele fala assim: eu estou muito preocupado com o americano, e ele fala que o americano está muito preocupado com o ter e está pouco preocupado com o ser. E eu estou falando, sintetizando as palavras do Jimmy Carter, mas em suma, o Jimmy Carter estava preocupado com o consumismo, né? Do americano era desenfreado na época, e
e o país vivia o mundo vivia uma crise de energia, né, crise do petróleo. E o Jorge Romero captura esse momento e faz um filme onde, né, o homem está devorando, os monstros, no caso os zumbis, estão devorando o homem. E esse filme tem 3 estágios muito interessantes, porque ele começa num gueto. A polícia vai no gueto, começa na televisão, eles começam a falar sobre a situação, aquela coisa da fake news. Ouvi dizer que, lá naquela época, ele já retrata, o começo do filme já é isso. Ouvir dizer que, e as pessoas tentando chegar a conclusões sem nenhum embasamento científico do que realmente estava acontecendo, um embasamento técnico do que acontecia. E aí a polícia está num gueto, né, combatendo zumbis justamente onde estão as pessoas excluídas, estão os latinos, estão os negros, e é justamente onde a polícia vai primeiro perseguir e atacar, sem estar muito preocupado em proteger a população. Tem um personagem que fala assim: eu quero acabar com esses porto-riquenhos. Ele não está preocupado em acabar com os zumbis. E um problema americano, um problema, né, do pensamento americano ou do pensamento de um certo grupo de pessoas é a solução imediata, não a solução voltada para o conhecimento, né? Primeiro eu vou conhecer o problema para depois combater o problema. Não, o filme já deixa muito claro que aquela estrutura aparelhada do Estado, ela vai combater os zumbis, mas sem saber exatamente o que ela está combatendo, né? Então vamos matar todo mundo. E aí dá parte para o outro momento, que é o momento que eles chegam num campo, porque os personagens, um grupo de personagens foge de helicóptero, e eles chegam numa área, no campo, onde tem um monte de cowboys, né, os cowboys dos anos 70, brincando de tiro ao alvo com os zumbis. Uma outra questão da banalidade do uso do armamento. Eles se divertem matando os zumbis, mais uma vez ignorando as causas, os efeitos, o porquê aconteceu isso. O filme não tem propósito de dizer por que isso está acontecendo, né? Mas os personagens, porque os personagens em nenhum momento eles se preocupam com isso, né? Qual é a origem, como eu vou agir para combater isso de um modo inteligente. E aí o terceiro estágio, que é o estágio final no shopping, onde a maior parte do filme acontece, vem a festa da crítica do consumo, né? Porque os zumbis, eles não saem do shopping, eles ficam, mesmo acabando, né, o alimento deles, que são outros humanos, eles não saem daquele ambiente, eles ficam confinados ali, como algumas pessoas hoje, né, os consumistas, ficam no shopping circulando, sem exatamente um propósito. Vão para o shopping porque tem eu quero estar ali, né? Aquela questão, aquele parque de diversões do consumo. E quando eles conseguem, com uma estratégia, eliminar os zumbis do shopping e eles que não estão contaminados pelos zumbis, vamos ter comida, vamos ficar protegidos dos zumbis. Eles também caem na banalidade e eles também passam a se divertir dentro do shopping, esquecendo o mundo lá fora, ignorando o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão morrendo, e simplesmente eles passam a viver ali alheios a tudo, até que surgem humanos como eles, que vão atacar e tentar tomar, né, o que eles conseguiram adquirir ali naquele mundo do shopping. Eles tinham comida, tinham tudo que um shopping vende, ou seja, eles conseguiam viver uma vida paralela ali com o conforto que o shopping oferecia. E tem algumas, além da crítica ao consumo, a crítica armamentista é muito séria já nos anos 70, né? E as coisas continuam acontecendo, o mundo não mudou em relação a isso, ao contrário, né? Existem correntes políticas hoje muito defensoras
da questão do armamento. Nos Estados Unidos isso é muito comum, mas aqui no Brasil também já cresce essa mentalidade a partir do momento que a gente vê os oportunistas, né, se aproveitando de uma situação grave que nós vivemos, mais uma vez sem se preocupar com a questão do porquê está acontecendo e como vamos resolver. E tem uma frase muito boa no filme, um personagem que é um policial, e eles estão numa loja de armas dentro do shopping, e ele fala: a única pessoa que iria errar o tiro com essa arma é o idiota que tem dinheiro para comprá-la. Porque é tão fácil você comprar uma arma, e ele olha, é uma arma tecnicamente muito interessante, e ele fala: o único que iria errar o tiro é justamente um idiota que tem dinheiro para comprar. Então, digamos que dentro desse universo dos zumbis, né, a gente sempre encontra uma crítica social muito grande no entretenimento, no humor que o filme tem. O filme muitos momentos divertidos, Despertar dos Mortos, mas ele o tempo todo muito incisivo na crítica ao comportamento e a crítica ao contexto político daquela época, e permanece muito atual, Despertar dos Mortos. A gente pode abrir para... Vamos abrir, então, né? Quem tem alguma pergunta, a gente só levantar a mão. Só a respeito de... ele vai levar o microfone? Aí... Vocês falaram de 1000 coisas ao mesmo tempo. Pode deixar. É porque a gente está gravando. Vocês falaram de várias coisas ao mesmo tempo, mas é preciso aprofundar essas reflexões. Por exemplo, a questão da questão da memória, né? É preciso melhorar isso, fazer uma análise mais acurada do que seja a memória. Por exemplo, no caso da reunião dos filmes desse cineasta, que tem muita dificuldade para produzir, você não pode dizer... na verdade, o filme dele é uma reconstituição de uma série de cenas, de uma série de películas que ele produziu, né? Então, na verdade, isso não requer ou não exige, não se pode esperar disso. Se faz uma colagem de cenas de filmes, de planos de filmes, que o leitor, que o espectador vai entender ou vai analisar isso. Agora, essa coisa interessante, essa observação, esse comentário que ela fez, é importantíssimo, porque essa analogia entre o frequentador assíduo do shopping center e zumbi, essa personagem mais zumbi, é uma coisa muito séria, muito atualizada, e quem faz uma análise acurada disso, uma análise contundente dessa relação entre zumbi e shopping center com o paraíso da sociedade capitalista, é um sociólogo recentemente falecido, chamado Bauman, que eu falo, não é Bauman, mas não é Bauman, porque é alemão, né? Então, assim, é interessante que vocês, eu gostei muito quando vocês abordaram a questão da relação de cinema, fotografia com memória, porque eu trabalho nessa área da memória, né? Mas o que me incomodou um pouco é que, na verdade, nós já não estamos mais na época de exigir ou esperar do espectador que ele pergunte qual é a mensagem do filme. Porque a filmes, por exemplo, que não tem essa preocupação de mandar uma mensagem, um recado para ninguém. Há filmes cuja função, cujo projeto é mostrar imagens relativas a um tema. Ou, por exemplo, o caso do Visage e Village. Não se pode querer exigir ou esperar do espectador, do realizador também do filme, uma imagem, um entendimento, uma reflexão, nada disso. É o cinema como alguma coisa que tem a ver com a imagem prazerosa para suscitar ora a reflexão, ora a análise, mas não necessariamente todo o tempo. Ou seja, não se faz mais filmes para ser uma obra didática. Na verdade, o cinema hoje exige muito mais do que
uma leitura linear daquele enredo que se filmou. É verdade. Mas- O próprio Tonassi, a obra do Tonassi é exatamente isso, né? Ele mesmo diz isso. Cada um tem a sua leitura, a sua visão. O Ingmar Bergman, sobre Gritos e Sussurros, perguntaram para ele, o que você quis dizer aqui, ali e tal. Ele, não faço a mínima ideia. Eu ainda não sei. Visage Village é isso aí. Eu não quero passar mensagem, eu estou querendo realmente. Claro. Mas aqui, completando, pegando o que a Ana falou, o que o senhor falou, em nenhum momento aqui a gente mencionou, defendeu que o filme deveria ser didático, tivesse uma linearidade, exatamente o contrário daquilo que você comentou aqui. A gente não, o que eu falei foi que eu observei duas pessoas comentando sobre o já visto e jamais visto, e que elas queriam esse didatismo, elas queriam encontrar uma resposta. Então, num cineasta como o Tonati, essa resposta não vai vir dessa maneira como você quer. É um experimentalismo, é um simbolismo, enfim. Ele tem, nesse filme no Já Visto e Jamais Visto, ele tem tanto obras não acabadas, que ele apresenta, curtas e médias, quanto filmes finalizados. Ele bota uma cena do blá blá blá, bota uma cena do olho por olho, coloca o bang bang, e também repassa cenas de material de arquivo da família dele, né? São aquelas cenas que não estão nos filmes dele. Então essa questão da memória que a gente discutiu, passou aqui, claro que a gente não vai, é muito difícil a gente refletir, se aprofundar nesse tão breve tempo que a gente tem aqui, tantos assuntos para falar e tantas coisas, mas é o sentido mesmo do que ele se manteve fiel ao experimentalismo, a questão das imagens que são tão caras ao cinema dele desde o início até o último filme, que é o Já Visto, Jamais Visto. Então não existe essa... A gente fala aqui de todos esses filmes que estão selecionados, não pensando de uma maneira de imagens didáticas, de que alguma explicação vai vir a partir disso, né? Então... Mas no caso desse Uhum. você não entender, veja bem o seguinte, é um tipo de filme que realmente é uma o que é o filme? O filme é uma coletânea, É uma reunião de segmentos de uma série de filmes que ele produziu. Não cabe nisso, tendo como espectador, não cabe nisso em tentar uma análise. Não é isso. Na verdade, o espectador que pode apreciar um filme como esse é aquele espectador que já conhecia alguma coisa da obra do cineasta. Agora, esse filme não... Como eu ressaltei aqui. Esse filme não tem mensagem nenhuma. Esse filme é um painel, um painel da produção de um cineasta. É isso, ponto. Não tem nada a ver com didatismo. Ou seja, na verdade, é para quem... Eu não conheço grandes coisas dele. Para quem conhece a obra do cineasta e apreciou alguns filmes dele, e assim, e aí está fluindo o prazer de rever essas imagens. Esse filme que você falou aí não tem mensagem, ele tem uma memória, estritamente falando, é uma memória visual de um trabalho de um cineasta. PT saudações, é só isso. Próxima pergunta. Pronto, obrigado pela oportunidade de falar. Eu trabalho com memória. Claro. Obrigado. Agora, eu queria ressaltar, o Nelson Xavier não só foi um ator, mas ele foi diretor de teatro. Ele tem uma peça que ele produziu no interior do DOPS, sobre a existência de atores, e os espectadores ficavam rodando pela cena do DOPS. A Rita, a companheira dele, produziram essa peça. Então ele tem outras peças, são 3 ou 4 peças importantes, políticas, e ele é extremamente político, não só, porque os fuzis é exatamente no ano do golpe, 64. O Guerra produz os cavaleiros 62 e 64, ele faz os fuzis. Então eu acho que também deve ser, vocês, como críticos de cinema, devem refazer toda a trajetória, não só como ator e como diretor de cinema e ator de teatro. Isso foi muito importante, e ele se aperfeiçoou como ator,
E o pessoal do Pinumar, que era um ator, fez 2 pedidos na Noite Suja, nas primeiras montagens, 2 pedidos na Noite Suja. Então eu acho que essa trajetória dele também deve ser ressaltada, porque ele realmente era o que eu chamo do ator brasileiro. Uma representação do ator Que foi brasileiro. falado aqui. Hã? Que foi falado aqui. E tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na TV. E aqui a gente foca muito mais no cinema. A gente está numa mostra de filmes de cinema com críticos de cinema. E ele fez 30 filmes no cinema. Eu não imagino que ele tenha feito 30 peças. Posso verificar. Por favor. O primeiro filme, eu não conheço muito da obra do diretor. Uhum. Eu também não falo italiano. Uhum. E tem uma cena no filme que eu queria saber o que vocês acham dela, que eu acredito que o diretor, ele leu um texto em italiano. Italiano, né? Eu queria que vocês comentassem, se vocês pudessem, sobre se aquilo tem algum significado dentro da obra dele, por que ele escolheu colocar aquilo no filme, palpites que vocês tenham sobre isso, qual é o significado daquela leitura, por que ele colocou aquilo. Eu acho que no final até é como se fosse um desfecho, acho que deve ter algum significado importante. E outra coisa, no segundo filme, no Comeback, eu acho que tem pelo menos 2 cenas em que aparece um baile de pessoas mais idosas, que eu acho que o principal estava combinando com um amigo dele de frequentar alguma hora. E eu acho que a última cena do filme é ele, depois de escapar da tentativa de assassinato dele, ele vai para esse baile e fica olhando o baile acontecer e termina ali, eu acho. Eu queria saber se vocês têm alguma leitura sobre o que aquele lugar representa. Algum tipo de forma de mostrar o que seria uma rotina de uma pessoa naquela idade, que ele não consegue ter empatia com aquilo, porque a realidade dele foi outra, não sei. Eu queria que vocês comentassem sobre esses 2 elementos aí, para me interessar. Eu concordo com você em relação ao Comeback, justamente da relação dele, né, com a própria questão da idade dele tentando se reestabelecer naquele lugar, naquele mundo. E com relação ao Tonati era italiano, né? O Tonati era um italiano, então, na realidade, eu não faço uma leitura exata daquela cena, porque eu acho que aquilo ali quis reviver aquele determinado momento das raízes italianas dele, não, ele é italiano, né, mas a questão familiar italiana é muito forte, né, e a língua é a principal referência da sua origem, né, a língua é a primeira coisa, né, para definir a cidadania, e eu acho que ele usa esse recurso, no meu entender, eu entenderia que é uma questão de memória da cidadania italiana dele, da origem familiar dele, da própria questão dele imigrar para o Brasil e de encontrar aqui também raízes italianas muito fortes. Mas em si, o texto ali, claro, que eu precisaria ver mais vezes e para capturar exatamente o que é falado ali. É uma obra, O Desprezo, do Alberto Moravia. Não tem relação, assim, o que eu posso falar, não seria uma relação direta com uma obra pregressa dele, então seria algo relacionado a um pensamento dele de vida que ele quis compartilhar ali naquele momento. O Nelson Xavier, no Comeback, o Comeback é exatamente isso, a gente vê esse personagem, um personagem muito solitário, silencioso, e que tem uma relação direta com... Você não vê ele acompanhado de amigos, de familiares, a única amizade que ele tem é o matador que está praticamente terminal no hospital, né? E
para ele imaginar que iria naquele baile, seria com aquele amigo do passado, né? Então tem o amigo do passado está sempre pensando nisso, mas você vê que para o personagem do Nelson Xavier, isso é muito distante daquilo que ele imagina. E incomoda muito a ele essa velhice, essa perda da fama dele, né? Das pessoas não conhecerem mais e não lembrarem mais do êxito dele. O êxito da vida dele foi ter feito aquela chacina, né? Que ele gosta de se gabar tanto, de se prender tanto a essa chacina. Ele guarda os recortes. Guarda os recortes. Ele cultua aquilo ali. E aí tem a memória real e a memória inventada, né? Porque ele coloca recortes imaginários para completar o álbum, né? E tem uma ironia muito grande que é exatamente esse álbum grosso que salva a vida dele, né? É através dessa memória inventada e real que ele consegue, a bala fica presa no álbum e ele pisa ali. Então há duas imagens significativas no desfecho do filme que abrem para algumas possibilidades. Uma, o tio, que é o inimigo dele, né, que se torna o inimigo dele, consegue a fama e aquela fama vai incomodar a um ponto o personagem do Nelson Xavier, que eu imagino que ele vai ter o duelo com ele, né? Então, assim, o que prenuncia no filme é que seria esse duelo final que não é mostrado. E essa inadequação dele com a condição da velhice, com a condição de estar nessa posição, com essa aproximação do baile, que é a sequência seguinte, né? Que ele observa de longe, como se estivesse procurando aquele amigo que morreu, né? E observando esse baile de longe, e aí o filme termina dessa forma. Então ele deixa em aberto esse caminho, mas eu acho que as leituras vão mais ou menos nesse sentido de eu imagino que ele vá ter o duelo com o tio, né, para resolver essa questão. Para ele importa muito mais resolver essa questão do que ir para o baile, arrumar uma namorada e ter uma vida normal, né? Então para ele a vida é de fato ser esse matador e ter ele se conforta com o seu matador. E ele é instigado muito também com esses roteiristas, diretores, nunca fica muito claro o que eles estão fazendo, né? Se eles são de fato cineastas ou não, se eles querem pegar aquelas armas para matar alguém, né? Enfim, fica totalmente aberto ali, né? Ele é muito instigado pelo que o jovem fala para ele, né? Que eles não acreditam que você foi matador, não acreditam que você praticou atos violentos e cruéis, e isso instiga ainda mais essa vontade dele em voltar e retomar esse grande momento da vida dele. Então, de repassar a vida dele ali, e que a vida dele só se justifica mesmo sendo o matador, né? E é muito interessante essa trajetória e a construção desse personagem, grande mérito do Nelson Xavier, pela interpretação dele e como ele constrói esse personagem silencioso, um personagem com gestos, olhares e pequenas demonstrações, né? E como ele faz isso, porque se você lembrar de uma fala do filme, tem um dos cineastas lá fala para ele que você não tem cara de matador, né? Isso também é uma coisa que mexe muito com ele. E de como você já conheceu o matador? Você já teve contato com o matador? Já trabalhou com o matador? Ou já viu um matador matando? Enfim, você não sabe como é esse matador frio, né? Esse matador frio, calculista, se ele seria, ou se o matador tivesse uma cara. Então é muito interessante como ele constrói esse personagem dessa forma e faz esse matador transcender o universo ali e cria um personagem cinematográfico muito forte, esse último personagem do Nelson Xavier. Última pergunta ali, por favor. Oi, vou tentar ser bem breve. Uhum. Tentar. Boa noite. Primeiro que o primeiro filme me lembra muito também, né, não é considerado gênero, um álbum de família, que o Doc que também está passando aqui, num instante intenso agora, né? Uhum. E é bem bacana trazer essa memória, né, e recontar a memória a partir de uma sensibilidade, a partir de uma experiência. E eu acho que me parece
todos os diretores, mesmo aqueles que queiram desconstruir esse didatismo, eles têm uma intenção, né? Mesmo que eles não falem a intenção, tanto o diretor ou quanto o diretor que se apropria de um roteiro, né, escrito por uma outra pessoa, ele vai ter uma intenção de fazer algo, né, de desconstrução ou construção para o espectador, né? Tirando o caso Nolan, né, que ele é extremamente didático, parece, e esse filme último, então, né, eu acho que ele escorrega horrores nisso, os filmes têm mesmo que seja desconstruir, ele tem essa subjacente à construção, né, a forma como o diretor ele faz o filme, né. Eu também estou aqui pensando que, vendo, né, toda a indicação, né, da academia para esse cinema, me faltou algumas indicações do nosso continente, né. Por mais que a gente não tenha, infelizmente, a gente não seja, né, o ideal seria, mas eu queria que vocês falassem um pouco de alguns filmes que marcaram, assim, né, o ano de 2017, latino-americano ou centro-americano, para até a gente ter um entrosamento, né, cultural. A gente aqui no Rio, a gente tem a sorte de ter uma Premiere Latina no Festival do Rio. Então, quem tem a oportunidade de conferir a Premiere Latina do festival tem uma ideia exata do que precisa, do que está sendo em grande parte, né, produzido na América Latina através da Premiere Latina. Então, isso é uma coisa que a gente tem problema, né, de falarmos português e sermos pouco integrados com o nosso continente, né? A gente tem uma integração muito pequena com o nosso continente. Então, eu acho que uma grande oportunidade para a gente poder conferir a produção cinematográfica no Festival do Rio, a Premiere Latina, que tem uma grande contribuição cinematográfica. Você falou do Dunkirk, que é o filme que nós escolhemos como o melhor filme do ano na nossa seleção, mas, enfim, mas aí eu particularmente gosto muito do filme, e de fato tem alguns personagens ali bem explicativos, né? Principalmente aquele comandante, aquele auxiliar dele que está sempre ali do lado dizendo o que vai acontecer, mas o filme tem uma fotografia maravilhosa e tem também uma trilha sonora que se a gente pensar nessa questão do cinema, do imaginário, das sensações, das emoções, a trilha sonora, o roteiro, você já não curtiu. Mas é isso aí que é bom, né, discutir. Completando só para a gente terminar aqui, pegando essa leve que você levantou com relação aos filmes, a gente tem sempre uma votação mais extensa de filmes que merecem ser visitados e ser vistos. São filmes que acabam não passando por uma questão ou outra na votação. Então a gente teve o Neruda, que é mesmo diretor do Jack, ele teve os dois filmes estreando no mesmo ano, o Neruda e o Jack. Passou janeiro ou fevereiro, o Neruda, sobre um momento específico, um recorte na vida do Neruda, recebeu também bastante votos. Outros filmes foram Cidadão Ilustre, argentino, que quase passou também na nossa votação, uma dupla de diretores, um filme bem interessante também. O Bingo, foi o filme brasileiro que acabou não entrando, como Nossos Pais no Intenso Agora, na segunda parte da votação, acabaram levando. O Bingo é um filme muito particular, né? Ele é um filme que traz a memória, a nostalgia também para quem viveu aquela época dos anos 80, repassa aquilo tudo, todo aquele inventário de imagens que surgiram, mas a parte disso tem uma questão do comportamento humano, né, do personagem, a relação dele ser um mau pai, né, um mau marido, enfim. Então isso também ressalta no filme, e uma história completamente cinematográfica, e acabou se tornando, né, dele depois ter feito esse sucesso, ter sido número 1 na televisão e ter se transformado
num palhaço que vai em igrejas, enfim, depois ele tem uma vida toda regrada, né? A vida dele modifica totalmente, então o Bingo tá aí. O outro filme foi Os Últimos Dias em Havana, que foi um filme que ficou bastante tempo em cartaz até, o filme cresceu bastante e que também vale o registro, ele recebeu bastante votos aqui na votação. O Outro Lado da Esperança. O Outro Lado da Esperança, eu estou me limitando a filmes latinos, brasileiros, porque eu pensei que a discussão girasse em torno daí, eu não estou falando nem de mais, eu posso citar todos os outros filmes que ficaram aqui na baila para voto, e A Mulher Fantástica, o chileno, que está indicado ao Oscar de filme estrangeiro, é um filme que também merece muita atenção para ser visto. Em termos gerais, outros filmes, o A Chegada, né, do filme do Denis Villeneuve, acabou entrando o Blade Runner, não entrou A Chegada. O A Chegada era o filme de dezembro, que não entrou na nossa votação, de dezembro de 2016, acabou não entrando. O L'Avenir, que é um filme francês da Mia Hansen-Løve, estrelado pela Isabelle Huppert, que eu gosto muito, um filme sobre vida, muito importante. Lembra do título em português? L'Avenir? Não. Ficou pouquíssimo tempo em cartaz, é um filme muito bom. Tá na minha lista, assim, é um filme muito bom mesmo. O Invasão Zumbi, que foi um filme de dezembro de 2016 também, que não entrou na votação anterior. O La La Land, que foi o filme que recebeu o Oscar, que trouxe de volta os musicais, né, um filme entre o musical clássico e o musical contemporâneo. Ele acabou também ficando na lista. O Manchester à beira do mar, né, que é o drama familiar, né, à beira-mar. O Tony Erdmann, o alemão, indicado ao Oscar de filme estrangeiro do ano passado. É muito interessante, vai ser refilmado nos Estados Unidos. Um dos melhores filmes blockbuster e de ação dos últimos tempos, o John Wick. John Wick é um filme com Keanu Reeves, um personagem que fala muito pouco e age. É um filme de cinema de corpo muito interessante, o John Wick. O Silêncio, do Scorsese, que foi um filme que também passou muito rapidamente no circuito. O Personal Shopper, do Olivier Assayas, é um filme que toca o sobrenatural, um filme de direção muito boa, ganhou um prêmio de direção em Cannes. O Fragmentado, do M. Night Shyamalan, que o McAvoy faz 25 personagens, é um filme, para mim, um filme incrível. Transporting 2, retomando Além das Palavras, um filme do Terence Davis, o grande Terence Davis. A Mulher que Se Foi, para mim era um dos melhores filmes, foi um dos melhores filmes de 2017, estreado, que foi o filme que ganhou Veneza, um filme filipino que dura 4 horas e meia. O filme só passou em 6 sessões no máximo no Moreira Salles. É um filme que vale muito procurar para assistir. Usei A Cidade Perdida, do James Gray. James Gray é o grande cineasta clássico americano, narrativo, também vale muito ver. O Frantz é um filme em preto e branco do François Ozon, ficou um bom tempo em cartaz. Joaquim, vocês vão... O Joaquim não recebeu, tem votos, mas não acabou não entrando nessa lista. O que Está por Vir, isso. É um filme que vale muito a pena ver, é um filme, para mim, um filme sobre vida, assim, um filme muito, muito interessante. O Bom Comportamento, que foi um filme que foi praticamente lançado no circuito, arremessado, né, logo depois do Festival do Rio. É um filme que eu também gosto muito. O Outro Lado da Esperança acabou não entrando, eu acho, porque foi um filme pouco visto, porque é do filme do fim do ano. Os filmes de novembro são pouco vistos, porque não dá tempo hábil para assistir. É um filme do Kaurismäki também, que é brilhante, O Outro Lado da Esperança. Então, girou em torno desses filmes, que seriam os destaques de 2017, aí já dá um apanhado bom, a gente só pode colocar 10, então fica sempre algum grande filme fica de fora. Todos poderiam estar na lista de 10, todos Sim, esses não tem absolutamente nenhuma... O Joaquim é mais expressivo porque trata o nosso processo de construção nacional, de construção de pensamento político. Sim, um filme interessante, e que liga muito com política de hoje, né? Ele deixa muito claro isso, né, no filme. Érico Razi. Não sei. É o primeiro filme dele. Não sei, não tinha visto nada, enfim, é o primeiro filme.
Não sei também se ele é novo, se ele já é mais velho, se ele fez televisão, se ele fez teatro. Não tenho o background dele, assim. Bom, é isso. A gente vai ter que terminar para liberar a sala. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Continuamos a mostra até 11 de fevereiro, com programação diária. Temos mais debates a seguir. Espero que vocês consigam assistir mais filmes e debates. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, amanhã, 10 horas, tem uma última sessão do Moonlight. Então, quem não viu quiser vir, Obrigado. tá? Amanhã Boa às noite. 10 da manhã. 10 da manhã.